Mas seguindo aqui, de vez em quando, surge o quê? Um fato tão óbvio, tão escancarado, que é possível discordar. E foi o que aconteceu com o tarifaço de Donald Trump. Diante aí da decisão dos Estados Unidos de impor essa taxa de 10% sobre produtos brasileiros, o Congresso Nacional respondeu com algo raro, a chamada união. Olha só. Acontece de vez em quando, é raro, mas acontece? Uma vez a cada 136 anos. Legal, É que nem bacana. eclipse. Isso. Então, assim, ó, da esquerda à direita, da oposição ao governo, tirando aí 2 elementos da família Bolsonaro, parlamentares se alinharam em torno de um projeto de lei da senadora Tereza Cristina, que inclusive é ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, que autoriza o Brasil a reagir com firmeza a esse tarifaço. E é muito simbólico que essa articulação parta justamente de alguém que já esteve no núcleo duro de um governo formado por gente que hoje está tentando minimizar o impacto das tarifas em nome de um alinhamento ideológico, sabe-se lá qual é também, né? Com o quê? Nada faz sentido. É a diferença de quem tem valor e de quem tem preço, né? Sim. Na terça-feira, o Senado aprovou o projeto de lei para proteger o comércio brasileiro em negociações internacionais. O texto na casa foi chancelado por unanimidade pelos 70 senadores presentes, tinha 11 que estavam em casa, e foi enviado para a Câmara. Ontem, os deputados, então, aprovaram o projeto por votação simbólica, num processo que contou com concessões de todos os lados da casa, mostrando para alguns ingênuos, como eu, que nem tudo pode estar perdido lá em Brasília. Eu falei a frase, já me arrependi dela. Pois é, exatamente. A gente tenta acreditar, né? Às vezes, por mais incrível que pareça, os políticos pensam no país também para além de si mesmos. Entre as concessões que foram feitas, a gente tem, de um lado, a do presidente da casa, Hugo Mota, que concordou em votar um requerimento de urgência para que o texto fosse incluído na ordem do dia. O chefe da casa tem evitado o mecanismo que agiliza a tramitação de projetos para que as matérias sejam discutidas nas comissões temáticas, mas, em função da importância desse PL, abriu uma exceção. O PL, aí partido e não projeto de lei, que entrou em obstrução no início da semana para pressionar o parlamento a votar a anistia dos condenados do 8 de janeiro, também cedeu. De acordo com o líder do partido, Sóstenes Cavalcante, a obstrução foi pausada, abre aspas, em nome do agro, fecha aspas. Foi pausada, porém deve retornar semana que vem. Sim. No início da semana, antes do anúncio das tarifas do Trump e desse movimento de união lá em Brasília, 92 deputados do partido do ex-presidente Bolsonaro deram início a uma obstrução generalizada no plenário e nas comissões. O recurso da obstrução é legítimo e faz parte das ferramentas regimentais do Congresso. É um mecanismo democrático previsto nas regras internas do Poder Legislativo para dar voz às minorias da casa. Mas até isso o PL consegue deturpar. Eu amo. Não é bom? Que texto maravilhoso, gente. O objetivo da obstrução, normalmente, é servir como moeda de troca para alterar ou negociar trechos de projetos ou então retardar ou impedir a votação de matérias com as quais os parlamentares não concordem. Usar a obstrução para forçar o parlamento a votar uma matéria que sequer tem consenso dentro da casa é como chutar a bola para fora de campo só porque o time não está ganhando. Ou pegar a bola naquela... A bola é minha, não tem mais jogo. É, exatamente. Isso. Se eu for player meu, a bola é minha. Exatamente. Acabou, pega o controle do videogame. Pronto. É inverter o papel da minoria, transformando a exceção em chantagem. E esse assunto, gente, o assunto da famosa anistia, tem tido um poder de mobilização nas redes sociais que é bastante impressionante, né? Que faz aquele barulho, aquele buzz. Os perfis da direita brasileira só falam nisso, é o grande tema do momento. E ontem, inclusive, ontem à noite, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, publicou um vídeo que, inclusive, muito bem produzido, muito bem elaborado, falando sobre esse tema. Ele traz exemplos de pessoas comuns que foram condenadas a penas absolutamente irrazoáveis e critica veementemente o Supremo Tribunal Federal e uma escolha de lado do STF. Aí, né? O mais impressionante é que ele só fala a palavra anistia na abertura do vídeo e no final. Só que ele se perde muito quando ele compara a Débora Rodrigues, a moça do batom do Perdeu o Mané,
com a Rosa Parks, aquela negra que se recusou a mudar de lugar num ônibus nos Estados Unidos, Sim. que deu origem ao grande movimento antirracismo lá nos Estados Unidos. Mas a capacidade de interlocução do Nicolas com a sua base e de trazer argumentos é realmente muito impressionante. Assim, ele traz, inclusive, de forma clara, com imagens, todos os outros ataques que as instituições já sofreram, só que eram pelo lado da esquerda e E não que da a gente direita. falou sobre isso, né? Sim. 2016, 2017. E é muito louco mesmo. Eu não sei se eu estava conversando com uma amiga que mora aqui em São Paulo e a família. Alguma coisa assim. A mãe eu sei que mora no Rio, com certeza. 30 E aí, milhões, na tá? época Agora, neste momento. 30 milhões de visualizações. Desculpa. Nossa. Coisa, hein? E aí ela falando, a mãe virou pra ela que mora no Rio e falou assim, como é que eu faço pra votar no Nicolas? Aí ela falou, não tem como, Não mãe, dá. na época da eleição. Aí ela falou, não isso. tem como, mãe. Mas lembra que na eleição passada, majoritária também, muita gente tentou votar em senadores de outros estados. É isso. Falta bastante É só, educação. faz assim, gente, quando quiser votar em outro senador de outro estado, bota o DDD na frente, da urna. Vai dar certo. Na hora de Olha, chegar na urna, a né? depender de quem seja, pode dar muito errado. Não pode falar isso de forma pública, Pode Manu. dar muito Você vai errado. entender que alguém pode fazer esse corte e transformar isso em verdade. Agora, o poder do Nicolas é realmente impressionante e aparentemente está surtindo efeito, porque ontem o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa eleitoral sobre o governo de Minas Gerais. E não é que o Nicolas lidera. No levantamento, o Nicolas aparece com 39,4% das intenções de voto, muito à frente do segundo colocado, que é o Alexandre Calil, que tem 20%. Em terceiro lugar, aparece o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Muita gente criticou o Paraná Pesquisas por incluir Nicolas no levantamento, já que ele ainda não tem idade para se candidatar ao governo do Estado. É verdade. Só que faltou ali, né, o complemento, virar a página. Acontece que a lei eleitoral determina que o candidato precisa ter 30 anos e Nicolas faz exatamente essa idade em maio do ano que vem, ano da eleição, sendo então, assim, obviamente, um candidato viável de acordo com a lei eleitoral. Porque é em junho do ano que vem que tem que rolar a desincompatibilização lá. Se você tiver com cargo, você tem que abandonar esse cargo para se candidatar à Mas presidência. nem que fosse mais tarde, porque a lei eleitoral só exige a idade no 1º dia de da posse. janeiro, né? Exatamente. Então ele poderia até se então, candidatar. assim, de qualquer forma, casava É isso. com todo o calendário eleitoral, né? Exatamente. E, enquanto isso, gente, a gente tem um desafeto do Nicolas, que tem tido dias difíceis no Conselho de Ética da Câmara. Na última quarta-feira, o deputado federal Paulo Magalhães, relator da representação contra Glauber no Conselho, votou a favor da cassação do mandato do colega. O caso trata de quebra de decoro parlamentar e tem origem naquele episódio, no ano passado, em que o Glauber deu chute, deu soco, empurrão, lembra? No influenciador do MBL. Essa discussão se arrastou de dentro da Câmara até a rua e acabou sobrando sopapo aí até mesmo pro Kim Kataguiri. Ai, gente, pois é. A sessão foi bem conturbada e o Glauber acusou Magalhães de ser apenas o porta-voz de um relatório escrito pelo ex-presidente da casa, o Arthur Lira. Grave. Acontece que não é fácil ser cassado no Brasil, a gente sabe, a gente torce às vezes para que aconteça, para que não aconteça, dependendo para quem ali está acontecendo o processo. O que acontece agora é o seguinte: semana que vem, a sessão do Conselho de Ética é retomada e se a maioria dos membros concordar com o relator, o processo vai para o plenário da Casa, onde são necessários ao menos 257 votos em votação aberta para que o parlamentar seja expulso do Congresso. Acho que a gente tem que separar um pouco as coisas, né, como sempre. O Glauber errou. Não tem espaço para dúvida. Não pode Né? sair sentando a mão em qualquer um, porque você está Porque estressado. é isso. É. O tal blogueiro do MBL é um bufão, é um mala. O ofício dele é constranger as pessoas e colocar isso na internet, mas não faz parte da conduta de um parlamentar cair em provocação barata de youtuber. Não é possível a gente aceitar tranquilamente que um deputado agrida um cidadão, por mais babaca que esse cidadão seja, ainda mais dentro da Câmara. Exatamente. Pior ainda se sobra agressão para outros colegas parlamentares. Agora, esse processo é meio viciado.
o tal Magalhães, que relatou, né, a denúncia contra o Glauber, se absteve quando teve que votar pela cassação do deputado Chiquinho Brazão. Aquele que foi acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Teve também Eduardo Bolsonaro e Jean Willis, que foram poupados quando cuspiram na cara um do outro em plenário, lá em 2016. Mas aí foi a 1-1. Mas deviam ser os dois expulsos. Ah, ok. Seriam o bem do Brasil e seguiriam também o regimento do Conselho de Ética. E teve também um episódio mais recente em que o Guilherme Boulos era relator e também votou por absolver Janones na representação pro Rachadinha. Crime que o deputado mineiro depois admitiu pra justiça que tinha cometido. Não, ele não admitiu, Gabriel. Não foi bem assim. Eu vou falar isso até vir o processo. Mas, né, não vai vir o processo porque ele de fato admitiu. Diante de todos esses cenários, caçar o Glauber Rocha, que é um deputado, inclusive, que nem me agrada, é escancarar a parcialidade e a instrumentalização do Conselho de Ética, né? E assim, eu acho que a gente volta um pouco ao ponto que o Nicolas bate muito na tecla, que na verdade o vídeo que o Nicolas faz sobre a anistia, ele tá menos querendo falar sobre a anistia e muito mais querendo falar sobre um STF partidário. Total. Ou seja, na verdade, tudo é partidário. A depender de quem está no poder, a depender de quem está comandando, jogando as regras do jogo. Não mentiu. Não mentiu. Não mentiu. O vídeo é muito claro nesse sentido. Gente... eu não vou ficar me explicando, não. Mas o ponto é esse. Tem horas que a mão pesa só para um lado. Ou o benefício vai só para o outro. A pessoa esquece claramente de apontar o dedo para si mesma. Mas sigamos. Então vamos finalizar esse bloco do Congresso, aliviando então um pouco o clima, falando sobre o projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, que prevê mudanças e a adição de 300 novos artigos no Código Civil. Ele estava inspirado. Esse chat GPT dele estava inspirado, Você hein? não chegou ainda no conteúdo. Não cheguei ainda? O número já é impressionante. Você não sabe o que vem por aí. Ih, vou me preparar então. Desculpa, não tampei o microfone. O texto prevê desde a multiparentalidade até a inclusão de cláusulas mais modernas nos contratos de casamento. Eu acho bom. Até aí, tudo bem. Porque você quer contratar uma marmita fora do casamento, já está oficializado ali no Código Civil. Fora não. Você precisa agora incorporar ao como é que casal. organizou o Tem que negócio. ser uma marmita oficial. É isso. Pode botar no plano de saúde? Pô. Talvez eu queira entrar no da Vitória, que está me beneficiando ultimamente. É bom o dela. Não é o dela, não é bom? É bem bom. Mas o que mais chamou a atenção foi a possibilidade de ex-cônjuges continuarem responsáveis por dependentes depois de um divórcio. Termo que, na prática, pode incluir desde enteados até a sogra, que morava com o casal. Já pensou? E aí a galera vai pra justiça para correr atrás disso. Não, cara vai porque tirar a não sogra tem pra direito colocar. retroativo, né? Não. Daqui pra frente. Não, daqui pra frente. Isso. Aí o cara separou, fica aí, véia, não quero mais você. Aí... Duas velhas, então. Vai tirar do plano. Vai tirar do plano. Aí elas vão entrar na justiça e falar, não, tem Você direito. pagava, eu e mamãe. Nossa, pagava vai dar um- de Eu mamãe. e mamãe. Ué, Vai dar um trabalho. Quem mandou casar? É isso. você imaginou sair de um casamento? Com a sogra embaixo do... É isso, ainda tendo que bancar a Porque sogra. às vezes o enteado tem um negócio de responsabilidade afetiva. Tem. Sabe, não tem negócio que tem uma lei Se bem que na dessa? minha situação, minha sogra me defende tanto É pra verdade. Vitória, que eu acho que se eu me separasse, eu pagaria a pensão benefício. só pra Cristina e não pra Vitória. Teu Pode benefício, ser. então. Né? Pode ser, com Poderia. certeza. Ela me ajuda Gostei. muito. Além Bem disso, dividido. gente, além disso, esse projeto prevê regras também para quem? Para as amantes. Isso é muito impressionante. Isso. Doações feitas durante o relacionamento formal poderão ser anuladas até 2 anos depois do fim da união. A oficial, no caso. O que pode parecer moralista aí é, na verdade, uma tentativa de dar uma segurança patrimonial ao casamento reconhecido, né? Não necessariamente para moça que estava, ou moço que estava on the side, né? Ô, moço. É o moço. Tem também avanços importantes, como o reconhecimento de uniões homoafetivas e a possibilidade de mudança de regime de bens de direito no cartório, né? Bens de direito, Bens perdão. de direito no cartório, sem necessidade de processo. Não, Nossa, e- isso aí é bom. E tem uma nova modalidade de regime de casamento que eu não coloquei aí. Bigamia. Não, se chama Sunset. Não, Sunset? não, não. Tá? Mas vai vir como sunset mesmo?
Como é que funciona? Ah, é só no happy hour. Assim, não. É que no É de 5 às começo, 10, depois volta pra casa. olha o nível de paranoia dos velhos do Congresso. É um regime de casamento em que no começo ele é separação total e ele vai migrando paulatinamente ao longo dos anos para um regime de Pra ver comunhão se parcial, vale. que é para ver se fica, entendeu? Não, gente, não. Tem que ter uma garantia de que você vai ter a sua troféu ali, né? Não, e tem que ter uma garantia de que tá valendo a pena. Também. Tem que ter uma garantia, né? Também. Mas é maravilhoso. E no meio de tantos pontos técnicos, fica o alerta. Talvez o Código Civil esteja mais atualizado que o próprio Congresso. E olha, se esse projeto passar do jeito que tá, vai ter muito divórcio acompanhado de advogado, tabelião, psiquiatra, tudo junto no mesmo cartório, com benefícios acoplados. Agora, Não deixa é? eu só falar uma coisa. Gente, Deixa eu só falar uma coisa. plano de saúde Se pra sogra me pega muito. oficializar esse negócio de amante no Código Civil, a Previdência do Brasil vai acabar. Porque vai ter de militar tendo que pagar pensão pra amante. Imagina, Não, mas é Manuela. contra, né? É uma menção, porque, assim, ó, que é pra, na verdade, ficou protege o casamento. É tipo, ficou estipulado que existe amante. Isso. Ficou determinado. Separaram porque tinha uma amante. Ok. Existe o reconhecimento legal da figura da isso. amante, mas ela não é beneficiada Beneficiária. pelo novo Código Até Civil. 2 anos depois da separação, tá tudo garantido só pra esposa. É isso. Se assim, ó, se morreu. antes de se nos 2 anos anteriores da separação ele deu uma casa pra amante, a casa justiça da pode esposa? chegar É lá e isso. dizer, é da Não, esposa. gente, não aceitem! Olha, isso aqui é fofoca Fala. de décadas atrás. Os gaúchos mais antigos que estiverem nos ouvindo vão lembrar. Houve certa vez um governador gaúcho muito popular, que foi muito bem votado e tal. Já falecido, então por isso que não então tem ok. problema Tá. fazer a fofoca. E ele era muito conhecido por ter muitas prendas, Cabrochas. cabrochas. As Cabrochas. cabrochas do Piruinha. Isso. E aí, Porto Alegre é uma metrópole, mas é uma metrópole muito menor do que uma cidade como Rio e São Paulo. Então, assim, o lugar do luxo em Porto Alegre se resume a 3 quadras Ok, ali da tá. Rua Padre Chagas e tal. Então, toda a elite porto-alegrense se encontra sempre ali nos mesmos lugares. E aí teve uma vez que tinha uma dessas cabrochas desse governador que estava ali num café também muito famoso. E ela tava com um anelzão enorme, assim. Eis que chega, de repente, a primeira-dama do oficial. Estado. A 01. Isso. E aí senta na mesa com a cabrocha, que ela sabia que era cabrocha, como Claro. boa oficial dos anos passados. E aí ela faz assim, ó. Ai, que lindo! Tira. Esse é meu, tá? Um beijo. Ocorreu, não, Tá vendo? Que Código Civil quando a gente tem uma mulher dessa? Não, e ela Pra já quê? estava antecipando, né? É isso. Porque assim, já agora tem lei, mas ela nem quis saber de lei, não. Agora eu tenho pena dos advogados, viu? Porque esse novo Código Civil vai vir. Se bem que vão ter trabalho pra burro, né? Vai ter ser mais bom. casos. Vai ter Várias gente famílias vai ser pô, boa. Boa, multiparentalidade. Olha Opa, aí. que maravilha. Vai ser uma festa. Bora então falar do inacreditável mundo das notícias. Ah, perdão. Antes, sequência de superchats. A gente, a Aline realmente... 50... Gente, vamos embora. Já matamos o mês. É só, dá pra comprar um Não, Boeing. lê tudo que é importante, uma mensagem pra você, Cecília. Ela tá falando de Trump, falando o seguinte, gente, relaxa, Trump só vai até onde os empresários que o financiam deixarem. Nenhuma multinacional americana vai aceitar perder dinheiro. O Laranjão prometeu uma bomba e só tá peidando. Clássico, maravilhosa, Aline. Mas esse superchat é para protestar contra a censura da Manu. O povo está comigo. Não, mas peraí, vamos fazer um negócio aqui. Tudo bem, dando 50 É euros. isso, cada censura Eu vou render censurar pra 50 cacete. euros é toda Não me semana. Não me dá ideia, que eu vou censurar toda semana. o AI 50. Vai O AI ser- 50 euros. Vai ser sensacional. Não vem de graça não, hein, Aline? Que eu me empolgo. Gosto assim. A Delmo mandou também. O alinhamento do Trump e dos Biruleibe é na totoquice. Os Biruleibe querem mostrar que são tão totoco das ideias quanto o Trump. Total. Parece que estão conseguindo. O Adelmo, se tiver a palavra totoco hoje, ele tá mandando superchat. Maravilhoso. Opa! Né? São coisas que a gente não pode saber. Usaremos. Vai, vamos lá. A Tatiane.
Cheguei, Brasil, cheguei. Não sei se ela mandou $5 direto de Seattle, nos Estados Unidos, mais distante que o bom senso do presidente desse país aqui. Me explica por que foi cheguei. Seattle é onde fica o hospital da Grey's Anatomy. Sério. Trouxe uma informação importante, gente. Com certeza. Me dá uma referência, então, de Seattle. Não é a cidade também do 50 Tons de Cinza? Não sei, não assistia. Eu li... Qual que é? Nirvana. Ah, tá. Não, achei que a cidade 50 Tons de Cinza E Matheus Veríssimo usou o seu superchat como rivo de ouro para falar. Aqui em Minas não basta o fundo do poço, querem atingir o núcleo da terra. Sim. E é fácil aí, com tantos rios embaixo das ruas. Tantas minas. Volta e meia, cedem. Tem mais um? Meu pai! Sérgio Weiner. Gabriel, se você se separar, eu e a Nanda traremos a Vitória para morar conosco. Não tenho a menor dúvida. Não, olha só. Se o Gabriel separar da Vitória, todo mundo chuta o Gabriel e fica com a Vitória. Com tem toda a menor dúvida. Não. Menos a Manu, que me ama de verdade. Obrigado, Manu. Pela lealdade. Gabriel. Não. Eu malho com a sua mulher de manhã. Mas ela não apresenta este programa. E eu malho com o Gabriel, mas a gente noite. só faz agachamento. Vai, Cecília, realidade distorcida.